Fala, meus queridos, a paz a todos. Tudo bem com vocês? Márcio Rabelo, como é que vocês estão? Tudo ok? Mais um vídeo, né, gente? E bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esse encontro que eu estou conversando com vocês, tá bom? Eu quero deixar um texto bíblico e em seguida eu quero contar uma história. E se encontra em Jeremias capítulo 17, versículo número 7, que diz assim: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Tá bom? Talvez os pastores, os teólogos de plantão aí, todo mundo conhece, né, a história de Jeremias. Aqui no seu capítulo número 17, o próprio Deus chama ele para dar uma advertência ao povo de Judá junto com Jerusalém. Fala para esse povo que vai vir algo tremendo, porque ele precisa obedecer. Então, o próprio Deus começa a falar para Jeremias falar para esse povo se arrepender, porque vai vir uma ira sobre Judá. E através disso, o próprio Deus quer um conserto para esse povo. E se esse povo se arrepender e ouvir a voz de Deus, segundo a Bíblia, Deus não fará aquilo que está em seu pensamento, em seus planos, mas mesmo assim, quem continuará a ler o texto vai entender que o povo não quis obedecer. E esse capítulo 17 fala sobre o sábado, fala sobre a porta. Então, geralmente é que o povo não levasse carga. Então, para obedecer o Senhor também será o seu Deus e Deus fará prosperar aquele povo e não ia trazer para esse povo esse grande julgamento que todo. Aqui o próprio Deus está trazendo que vai vir um povo a levantar uma nação, a levantar um rei para destruir, tocar fogo em Jerusalém. Capítulo 17, quando chega no capítulo 18 de Jeremias, nós entendemos que agora o próprio Deus mostra para Jeremias para ele descer para a casa do oleiro, e quando ele desce na casa do oleiro, ele encontra o oleiro moldando um vaso nas mãos, e de repente esse vaso quebra, e o oleiro toma novamente esse vaso e forma de novo o vaso. Então, nesse momento que o próprio Deus fala assim, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim somos vós na minha mão, casa de Israel. E o texto que nós lemos, acabou de ler, foi Jeremias 17, 7, né? Que diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Eu vejo ao longo da minha vida, com certeza, Deus trouxe essa introdução para trazer um pouco de conhecimento, para dizer que não estou falando coisa aleatória, né? Eu quero falar sobre confiança e que o Senhor traz para mim algumas reflexões sobre a minha vida passada. O Senhor traz esse plano para a gente, para que nós possamos endireitar nossas veredas, endireitar os nossos caminhos, para que venha sobre a nossa vida a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, não que venha a ira do Senhor. E quando nós começamos a identificar cada ponto importante, que vê que existe uma grande ira do Senhor àqueles que desobedecem. É por isso que às vezes acontecem coisas na nossa vida,
para mudar o curso do nosso caminho, o curso da nossa história. Acredito que tem muitas pessoas que não passaram por isso, né? E existe nível de repreensão, existe nível de comunicação, de abordagem que Deus fala com a gente. Tem vezes que Deus sussurra em nosso ouvido, fala com a gente, e nós, ao identificar e obedecer, não acontece coisas graves. Mas tem pessoas, tem nação, tem povo que Deus precisa levantar alguém para levar em cativo, levar em situação difícil. Tem pessoas que na extremidade vai preso, tem pessoas que aí na extremidade pega uma doença para entender que Deus quer o melhor caminho para ele, para mim. Então tem um meio de Deus falar e se comunicar com a gente para que nós possamos observar a rota da nossa vida, observar o caminho a qual nós estamos seguindo, porque Deus é bom. Então, quando eu chego e falo, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Hoje eu entendo que essa confiança tem que estar em mim, porque eu sei que hoje os meus pensamentos não conseguem ver sem depender do Senhor. Talvez você olhe assim, acredita que, não, irmão, você está mentindo. Não, fica tranquilo. Eu sou dependente de Deus. Sou dependente do levantar, do respirar, da condição, da proteção da doença. Então, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus para ter direção. Nesse momento eu falo que nós devemos de confiar no Senhor. Essa confiança é muito fundamental para que nós possamos continuar nossa vida terrena, para que nós não possamos sofrer aqui muito na terra, porque no mundo tereis aflição, basta o seu mal a cada dia, vai ter coisa difícil. E buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não será mágica, acrescentada. O que é acrescentar? Uma porção a cada dia, a cada momento, um dia de resolver um problema. Quando você consegue resolver um problema na sua vida, você vai observar e vai entender, disputa, valeu, graças a Deus. Então, a nossa confiança tem que ser o Senhor. Nós temos que confiar, nós temos que confiar no Senhor. Porque será como a ave plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão. Não se preocupa, nem deixe de dar fruto. Então, é nós, na dependência e na confiança do Senhor. Nós sempre será regrado com a água que representa o Espírito Santo, direção, consolador, que veio para a gente, para não deixar a gente órfão, para direcionar a nossa vida. É importante nós entender esse ponto crucial da finalização desse tempo, desse século. Então, cada dia mais você tem que depositar sua confiança no Senhor e a sua fortaleza, que os seus momentos você tem que dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor, pedir direção ao Senhor, que o Senhor possa invadir a sua casa, que o Senhor possa entrar na sua casa, que o Senhor possa abençoar a sua família, que Deus possa. Mas não é somente falar. Existe um procedimento que isso, nas palavras são muito bonitas, nas colocações são muito bonita, mas tipo, na prática se torna um pouco mais complicado. Então o Senhor requer o quê? Obediência diante da sua palavra. E quando ele começa a orientar esse povo aqui, o povo de Judá, através do profeta Jeremias, falando assim, olha, não faz isso, não faz aquilo, mas se você fazer isso aqui, eu também retrocederei esses meus pensamentos contra vocês, eu abençoarei,
e você também reinará no trono de Davi. Então, não é fácil somente falar assim, não, eu obedeço ao Senhor e ao mesmo tempo está fazendo coisas que entristecem o coração do Senhor e o Senhor olha. Então, não adianta somente você querer acreditar, o primeiro passo é acreditar e o segundo começar a colocar em prática. Isso é muito importante na sua vida. Eu, como mensageiro da palavra de Deus, eu começo a te orientar nesse vídeo. Eu não estou aqui de brincadeira. A minha vida foi transformada e está sendo transformada. Pergunta para mim se é fácil. Claro que não é fácil. Eu entendo muito bem o que é isso. Tem momentos que é difícil na nossa vida, tem momentos que nós não conseguimos, às vezes, suportar esse dia, nós queremos que esse dia acabe, ou se não essa dor passe, ou esse momento de angústia passe, mas não é fácil. Então, nós temos que fazer o quê? Confiar no Senhor.